de anjos que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono, que voavam ao redor do trono de Deus. João viu os 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao Filho do Homem. E quem era esse homem? Era Jesus de Nazaré. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparada. João viu e não mais pôde suportar todas estas maravilhas, preparada para os seus filhos. Tentará todas estas bênçãos quem vencer. João viu e eu também espero ver o que foi morto e reviveu, e a morte ele venceu, e com isso a vida eterna nos concedeu. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparadas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu veja. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparadas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu veja. Não era um sonho, era realidade. João viu a cidade santa, para os crentes sendo preparadas. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus Cristo está voltando, se prepare para que tu veja. João viu. Se queres viver na eternidade, é preciso crer no Deus da verdade e se arrepender de tanto pecado, pra quando morrer você viver no eterno lar. Pois Cristo é quem diz crer em Deus, também crer em mim.
se arrepender será tarde demais. Pois Cristo é quem diz crer em Deus, também crer em mim, que sou eu, que vou para o céu preparar lugar para você descansar. A vida no mundo é cruel, o homem sem Deus é um réu, mas crendo em Jesus ele vai morar lá no céu. Não queiras ficar no mundo vagando, Jesus Cristo está por ti esperando. Seu fim qual será? Nas trevas sem luz, você nunca vai ao reino do Pai, se não for por Jesus. Amém. Pois Cristo é quem diz crer em Deus, também crer em mim, que sou eu, que vou para o céu preparar lugar para você descansar. A vida no mundo é cruel, o homem sem Deus é um réu, mas crendo em Jesus ele vai
caminhar. Há muitos que param, desistem, começam a voltar. Se nas horas amargas da vida queres recuar, saibas que Cristo te entende e quer te ajudar.
chorou, você pediu, tanto insistiu, precisando da resposta. Já não faz nenhum sentido a vida que estás vivendo, de fracasso e derrota. Tão sozinho e sem sós, no vale da sombra da morte, pensando até que é o fim. Mas Jesus, que muda a história, já declarou sua vitória, só pra te fazer feliz. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando adorava, todo filho derramava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué, quando orou o sol parou, mandou tocarem as trombetas e as muralhas derrubou. Esse Deus se faz presente, vive no meio da gente, é o mesmo então mudou. O crente, quando chora, o Senhor responde. A oração do crente estremece os montes. E quando ele chora, o Senhor atende. Tem um grande valor a lágrima do crente. Ele foi com Daniel lá na cova dos leões. Nada lhe aconteceu. Deus ouviu suas orações. Mesmo quando adorava, todo filho ela clamava, e o Senhor atendeu. Atendeu a Josué,
eu sei também, e sempre faço muito além do que tu pensas, do que imaginas, pois eu sei muito bem do que você precisa. Sorrir, faz questão de repetir pra eu ouvir. Ele chega pra você, meu amigo, e diz assim, ó: assim, os seus e o que tu tens, eu vejo e cuido muito bem, por tempo e o jeito que eu sei também, e sempre faço muito além do que tu pensas, do que imaginas, pois eu sei muito bem do que você precisa. Eu sei, a hora de agir, você precisa aprender a confiar em mim. Se em silêncio eu estou, não quer dizer que eu vim. Se você tudo me entregou, saibas que o melhor está por vir, e assim os teus e o que tu tens, eu vejo e cuido muito bem, o tempo e o jeito eu sei também, e sempre faço muito além do que tu pensas, do que imaginas. Aleluia! Pois eu sei muito bem do que você precisa. Pois eu sei muito bem do que você precisa. Pois eu sei muito bem do que você precisa. Estou contigo. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava
Vamos pedir que o Senhor fale conosco nessa noite. Gálatas, capítulo de número 1, versículo de número 15 e 16. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 1, 15 ao 16. Com certeza, irmãos, Deus tem uma promessa que Ele não deixou cair por terra. Ele não vai deixar. Quem pode deixar somos nós. Mas aqui está a palavra. Fecha bem teus olhos e vamos pedir que o Senhor fale com cada um de nós. Ninguém veio aqui, irmãos, somente para o encontro, mas nós viemos aqui para coisa muito mais do que isso. Primeiro, para cultuar o seu santo nome e receber dele instruções. Querido Pai, no nome de Jesus, eu não tenho palavra, mas tu tens, tu és a palavra. Tu és uma fonte que faz brotar dentro de nós outra fonte. É uma fonte que verte água de salvação para a vida eterna. Ajuda-nos, Senhor, nessa noite a sair daqui transbordando de alegria e de esperança. Aleluia! É o pedido de cada um de nós, Senhor. Nossas forças são pequenas aqui, mas a tua força, o teu poder se manifesta na nossa fraqueza, e nós agradecemos a ti, Jesus, por ter sido escolhidos, em nome de Jesus, amém e amém. Então vamos ler, irmãos, Gálatas 1, 15, 16. Quando porém ao que se separou, ou me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e nem sangue, quer dizer, sem detença, sem condenar, mas mostrar uma porta aberta. Pode sentar, irmãos, todos na presença do Senhor. Esta semana eu comentei sobre esse assunto numa das manhãs, e me chamou muita atenção, porque na versão que eu tenho lá comigo, que uso todas as manhãs, diz assim: aprove o Senhor me escolher desde o ventre de minha mãe. Aprove o Senhor, foi Ele que quis, não foi eu. É aquilo que Jesus disse: não foi você que me escolheu, mas eu te escolhi. E a gente acha estranho, ou achou estranho por muito tempo. Mas como assim o Senhor me escolheu? Se eu não tenho desejo de ser dele, ou alguém usado por ele para pregar a sua palavra, para dar testemunho, que não seja um pregador. Nenhum de nós é pregador. Nós somos testemunhas de Jesus, que falamos do seu grande amor, da sua grande bondade. Às vezes, por ser pregador, nós nos perdemos no caminho, porque queremos ser grandes, e sempre mais e mais e mais. O apóstolo Paulo, aqui mesmo nessa escritura, nós antecedendo um pouquinho o que ele falou, ele dizia que na idade dele, ele se antecedia a todos que tinham a mesma idade dele, em sabedoria, em coragem, em força, no judaísmo. Ele mesmo perseguindo os cristãos, ele achava que estava fazendo um grande serviço a Deus, e ele estava enganado. Não tinha sido esclarecido para ele ainda a chamada, não tinha sido revelado para ele a chamada. Jesus andava após ele, olhando ele passo a passo, observando tudo. Glória a Jesus. E o Espírito Santo, sem dúvida nenhuma, irmãos, por muito tempo, por muito tempo antes
daquele encontro maravilhoso que Jesus teve em visão com Paulo, naquela hora do dia, perto da cidade de Damasco, na entrada da cidade, da grande capital da Síria. Quando o Senhor se apoderou dele e falou com ele, chamou ele pelo nome: Saulo, Saulo. O Senhor conhecia ele, sabia quem era ele, tinha visto todas as ações más que ele praticou contra a igreja, condenava, e ele concordava com a morte, como foi no caso de Estevão. Mas ele vivia seguido pelo Senhor, acompanhando ele em tudo. E foi naquele dia que aprouve o Senhor tirar do esconderijo, tirar para fora. O que quer dizer igreja? Tirado para fora daquele mundo de ilusão que vivia Saulo. Para ele parecia que estava certo, para ele ter uma carta branca com tudo que ele quisesse fazer, tem toda a liberdade, do sumo sacerdote em Jerusalém, para perseguir os servidores do Senhor. Os primeiros cristãos, era um terror. Chegava aquele homem, os crentes procuravam se esconder, fugir, esconder as crianças, porque lá vinha o terror. Lá vinha aquele que dizia e fazia. Pegar alguém que estava morando, vivendo em Damasco e levar para Jerusalém, é como viajar mais de 100 quilômetros, ou 200, mais ou menos 200 quilômetros, levando as pessoas de arrasto, famílias, eram presas e conduzidas para Jerusalém. Porque o único lugar que um judeu tinha para servir a Deus era na própria sinagoga dos judeus. E a carta que ele pegou do sumo sacerdote em Jerusalém foi para a sinagoga que estava em Damasco. Eu entro lá dentro, e se tiver alguém que não está vivendo a lei mosaica, se está falando deste Jesus, que está chorando na presença dele, que está falando em outras línguas, que está profetizando lá, que está curando lá, eu tenho autoridade do sumo sacerdote para trazer eles presos para Jerusalém, arrastando eles. Era um terror. Mas naquele dia, quando o Senhor se revelou para ele, que caiu dos olhos dele toda aquela cegueira. Para isso ele precisou ficar cego 3 dias, sem ver a noite e nem o dia, sem comer e sem beber. O Senhor, com um caminho aberto para ele, através de Ananias, um servo do Senhor, que estava ali, com certeza era um líder cristão em Damasco, sabedor de tudo. O Espírito Santo vai lá e diz para Ananias: te dispõe hoje. Sim, Senhor, eu sempre estou pronto. Mas quando disse o que era para fazer, Ananias ficou aterrorizado e disse: Senhor, esse homem é um terror. Porque o Senhor disse: vai lá na casa de Judas, que mora na rua direita, aqui tu sabes onde é, e procura por Saulo, que está lá orando. Saulo de Tarso? É, Saulo de Tarso. Ele é um vaso escolhido por mim. Ele é alguém escolhido, como Saulo ficou sabendo mais tarde, e declarou aqui para os galatenses: aprouve o Senhor me escolher desde o ventre, mas eu não sabia. Quem sabe, meu irmão, minha irmã, meu querido jovem, você ainda não sabe dessas coisas. E o Senhor nessa noite está te dizendo: aprouve-me a ter te escolhido desde o ventre da tua mãe. Tu és meu, e ninguém vai te tirar das minhas mãos. Ninguém vai fazer você fugir de mim. Se você quer
E tu pode. Entenda o que o Senhor está te falando. Para mim, irmãos, demorou muitos anos. Mesmo a minha mãe me dizendo, mesmo eu sabendo que ela dizia, sabendo que ela orava por todos nós, pelos 11 filhos, 10 ainda estamos sobre a terra, todos com saúde, mas a oração dela continua em nosso favor. O que ela fez por nós, o Senhor nos escolheu desde o ventre. O Senhor te escolheu desde o ventre. Aí volto a falar, mas para pregador, para cantor, não, para ser testemunho, para falar que você foi salvo, que Ele te perdoou, que Ele te transformou. O encontro de Saulo de Tarso com Jesus naquele dia, nas proximidades da porta de entrada da grande Damasco, cidade de Damasco, nunca mais ele esqueceu. Diante dos tribunais dos reis, na igreja, ele contava com detalhes como foi o encontro dele com Jesus. Ele tinha isso como um abortivo, que ele foi nasceu fora de tempo. No caso aqui, depois do tempo. Depois do tempo. Depois dos outros apóstolos. E o Senhor o capacitou de uma forma gloriosa, santa. Só os que conhecem realmente a Bíblia sabem. Quem foi ele? O príncipe dos pregadores. O homem que enfrentou tudo e nunca desistiu, nunca voltou atrás, mesmo sabendo que ele estava deixando uma vida que ele tinha liberdade para prender, para sentenciar tudo, pensando que estava fazendo isso para Deus. Agora diz assim, agora tu vais pregar uma mensagem sem sentença, tu vais pregar a minha palavra, tu vais anunciar o meu nome. Esse negócio de sentença deixa comigo. Nós não podemos julgar ninguém antecipadamente, mas você vai pregar a minha palavra, mostrar o caminho aberto, a porta aberta. Ele não deixou de pregar para o rei, para a esposa do governador, para a esposa do rei. Ele não deixou de pregar para toda a guarda real que estava em Roma, ou em Cesareia, ou em Jerusalém. Ele não deixou de pregar para o carcereiro. Ele não deixou de pregar para o moribundo na rua. Ele não deixou de pregar para ninguém. Ele pregou a palavra, cheio do Espírito Santo. Meu irmão, nós pensamos que nós não temos valor e ficamos nos desvalorizando, chorando o dia inteiro, lamentando, entrando em depressão espiritual, deprimido, sem força para clamar. Dizer ao Senhor, ouve minha oração. Nesta noite aqui nós já ouvimos hinos que falam, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Mas se nós não tivermos esperança no amanhã, que alegria que vai vir? Vai vir outra noite, e outra noite, e outra noite, um abismo puxando outro abismo. Mas se nós tivermos confiança no Senhor, este amanhecer vai chegar, essa manhã vai raiar. Outro hino fala, cantado aqui, disse, o melhor está por vir. Pastor Aécio citou aqui também, que o melhor está por vir. Mesmo achando que você já é velho e já passou o tempo, para Deus nunca passa o tempo. Ele se chama o tempo. Ele é agora. Ele é o já. Ele está aqui agora. Só
coloque no teu coração que você foi escolhido. Quando o Senhor falou, chamou Jeremias, uma das coisas primeiras que esse grande profeta do Velho Testamento falou, quando ele questionou o Senhor, que ele não se achava capacitado, o Senhor diz para ele no capítulo 1, versículo 4 e 5, para ele mesmo veio a palavra do profeta: a mim me veio a palavra do Senhor dizendo, antes que te formasse no ventre materno, eu te conheci. Antes que te formasse no ventre materno, antes que caísse a semente lá, eu já te conhecia. Este é o Deus que nós servimos. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Antes que alguém aqui na terra visse o teu rosto, eu te consagrei profeta das nações. Às vezes, irmãos, irmãs, nós paramos e deixamos de orar pelos nossos filhos, pensando, para que orar? Não adianta mais. E se o Senhor escolheu? O que vamos fazer? Vamos deixar assim? Por nós, o nosso filho pode se perder? Pode se perder? Tua filha pode se perder? Teus meninos e as tuas meninas? Não, irmãos. Nós temos que continuar orando, buscando o Senhor, porque Ele é que sabe todas as coisas. Jeremias quis questionar o Senhor ainda, dizendo, mas eu não sei falar, eu não sou uma criança. O Senhor disse, a palavra eu estou colocando na tua boca. O Senhor nos capacita, irmãos. O Senhor nos orienta, nos dá força para vencer todas as lutas e aflições desta vida. Ontem, naquele maravilhoso culto que nós tivemos, do primeiro encontro de irmãs do bairro Santa Regina, eu ouvindo a palavra e meditando, porque sempre vai se aprendendo alguma coisa, mesmo que a gente já sabe, mas vai acrescendo alguma coisa mais. Por isso é bom você estar na casa de Deus como vocês estão agora. Eu olho e vejo cada rosto aqui olhando para mim, como se dissesse, Senhor, o que tu queres comigo nesta noite? O que tu tens para me dar hoje? Preste atenção, prossiga com atenção, e Ele vai te revelar o que Ele quer para ti, o que Ele quer te entregar. Tem lugar para o Espírito Santo, irmão. Quantas vezes nós desprezamos essa pessoa bendita, começando, queremos nós resolver os nossos próprios problemas, e vamos maquinando, vamos tentando formar um jeito, encontrar um subterfúgio ou um atalho para nós escapar das situações, e o Espírito Santo está bem ali, dizendo, se tu deixaste eu entrar dentro da tua casa, que é essa casa aqui, ó, eu resolveria tudo para você, eu te faria descansar no meio dessa tempestade. Não tem tempestade, irmãos, que Ele não possa acalmar na nossa vida. Creia nisso. Quando falou-se que Ana orou constantemente para ter um filho, a mulher de Eucana, nos dias do sacerdote Eli, era um tempo difícil, um tempo em que o próprio sacerdote
ele não dava, não era ele, os filhos não eram educadamente educados para, ou seja, disciplinados para ser o filho de um sacerdote. Mas ele concordava com o erro de todos os filhos. Com certeza ele deixou de orar pelos filhos. Ou a esposa deixou de orar pelos filhos. Ou os filhos eram tão rebeldes, como a Bíblia nos mostra, que o Senhor se revoltou contra eles. Revoltou. Mas Eli ocupava um lugar de destaque na casa de Deus, em Siló. Ele era o sumo sacerdote, ele era o sacerdote daquele tempo. E Ana, sempre que descia, chorava porque não podia ter um filho. Não vamos entrar em detalhes aqui, para não perder nosso tempo. Mas ela descia e chorava. A madre dela estava fechada, não tinha filho, por mais que quisesse ter um filho. E ela começou a orar ao Senhor. Mas a primeira atitude que ela tomou foi dizer: Senhor, o filho que tu me der, eu vou entregar para ti. Não é por um tempo, é para sempre. Não tinha nenhum. Agora ia nascer o filho e entregar para sempre. Quando ela balbuciava os lábios, naqueles dias que estava lá visitando o santuário, que ia no templo, o próprio Eli disse que ela estava bêbada, embriagada. Ela dizia: não, eu não estou embriagada, eu estou angustiada, aflita, eu quero ter um filho. E a luta foi dela, irmãos, dela com Deus. Quando nasceu esse menino, quando ela pegou nos braços, ela entregou para o Senhor. E na primeira oportunidade que teve, desceu para o templo e mostrou para o profeta, para o sacerdote: por esse menino orava eu, por esse menino eu estava amargurada, e eu trouxe para te entregá-lo para sempre. Oh, irmão, que escolha! Quem era esse menino? Samuel, o sacerdote, o juiz, o profeta. Por muito tempo, aquele que teve o privilégio de separar homens para reinar sobre Israel, mesmo não sendo a vontade de Deus, Deus disse: separa, o povo quer. Quando ele dizia: Senhor, eu não vou falar mais porque o povo não me dá crédito, o Senhor dizia para ele: Samuel, não é a ti que eles estão te rejeitando, mas é a mim. Olha que menino especial, olha que menino, aquele que foi consagrar, que foi ungir o rei de Israel segundo o coração de Deus, ainda quando Israel tinha outro rei no posto, mas foi lá na casa do pai de Davi. Passava um filho, passava outro, passava outro, passava outro. Não tem mais mancebos. E lá diz: não, nós temos um no campo, mas é um menino ainda. Manda ele vir. E quando ele veio, o Senhor disse: é ele, ó. Está vendo? Este era o filho de Ana. Este era o filho de Ana. Por este menino orava eu, pelo que também trago como devido, como uma dívida ao Senhor. Porque todos os dias, ou por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e a ele, e eles adoraram o Senhor ali. Pois o Senhor o pedi, estou entregando, pedi o Senhor, estou te devolvendo. E eles adoraram o Senhor ali. Ali adoraram o Senhor. Foi um momento especial. O próprio Eli levou um susto. Eu não pensava nisso. E de repente aquela mulher, amargurada e triste, começa a cantar um hino.
O Senhor dá um hino de adoração para ela, que está aqui no capítulo 2 de 1 Samuel. Ela passa a cantar o hino. A alegria do Senhor era tanta no coração dela, a gratidão por ter cumprido um voto. Às vezes nós fizemos voto, irmãos, só na hora do apuro, na hora que estamos com medo de alguma tempestade, nós fizemos voto. E logo que a tempestade se vai, o voto é esquecido. O Senhor quer, irmãos, que nós cumprimos com nossos votos diante dele. Não esqueça daquilo que você votou para ele. Às vezes é coisa mínima, e a gente pensa assim: Deus nem se importou com isso. É com as coisas mínimas que ele se importa, e é por causa das coisas mínimas que nós podemos perder o céu, perder a comunhão com ele. Mas isso não é grave, isso aqui ninguém viu, ninguém sabe. É entre eu e Deus? Não, irmãos. Você vai perder o céu por causa disso. São coisas pequenas que você promete para ele e não resolve. A tua boca continua sendo a mesma coisa, falando as mesmas palavras, teus sentimentos são os mesmos, teus olhos estão cheios de concupiscência, isso não cessa. A força da carne continua imperando na tua vida e não cessa, porque você não paga o que você deve ao Senhor, e ele continua cobrando. Continue olhando para mim, e o Senhor falando contigo. Ele quer que nesta noite nós tomamos uma decisão. Os dias são os mais difíceis da terra, irmãos. Quando o menino foi entregue e já estava servindo na casa do Senhor, Ana continuou orando por ele. Continuava orando por ele todos os anos. E era de ano em ano que eles desciam lá para visitar o templo, o santuário. Ela levava tecido pelas próprias mãos dela, uma vestimenta para Samuel. Com certeza ela calculava: faz um ano ele cresceu um pouquinho mais, vou fazer um pouquinho maior. No outro ano seguinte ele cresceu um pouquinho mais, eu vou fazer um pouquinho maior a roupinha dele, e vou levar tecido com minhas mãos. Ano após ano, irmãos, irmã, pais e mães, nós que estamos aqui, vamos continuar vestindo os nossos filhos com oração, com amor, porque eles foram escolhidos. Ele não esqueceu. Talvez você é um filho que está aqui, e tua mãe muitas vezes te falou isso, teu pai, imagine quantas vezes te disse: filho, você é um escolhido, você não pode viver assim, longe do caminho, sem fazer aquilo que eu te mandei fazer, o que o Senhor te mandou fazer. E diz a palavra do Senhor que a gente fala muito de Eli, olha só o lado ruim dele, né? Mas ele, quando foi abençoar Eucana, que era o marido de Ana, ele disse assim: que o Senhor te dê filhos e filhas no lugar desse que ela entregou para o Senhor. Eu te abençoo para que você tenha filhos e filhas. E a bênção de Eli foi ouvida pelo Senhor. Eli não teve só um lado ruim, e que nós não podemos seguir o seu exemplo, mas ele também foi um sacerdote que orava e Deus ouvia. E como nós ouvimos o irmão ontem falar, Ana teve mais filhos, 3 filhos e 2 filhas, ou vice-versa. E buscou o Senhor. Versículo 20 do capítulo 1 de 1 Samuel, do capítulo 2 de 1 Samuel.
Sua mãe lhe fazia uma túnica perene, pequena, e de ano em ano lhe trazia com o seu marido e subia a oferecer sacrifício anual. Eli abençoava a Elcana, que era o marido de Ana, e dizia: o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E eles voltavam para casa, subiu as montanhas de onde viviam, voltavam para casa. O que aconteceu? O Senhor deu 5 para ela. Pague os teus votos para o Senhor, para ver o que o Senhor vai fazer por ti. Pague. E eu digo para mim: pague, Fernando. Quem sabe os teus votos que você nunca pagou para o Senhor, para ver o que eu vou fazer ainda por ti. Pague os teus votos. Talvez não seja monetário, e geralmente não é, mas é uma dívida de humildade, de uma verdadeira comunhão com Ele, de dar a Ele o primeiro lugar. Nós prometemos tudo para o Senhor, mas não demos o primeiro lugar para Ele. Sempre nós temos as nossas coisas, os nossos negócios, os nossos afazeres, o nosso descanso. Este é o melhor horário do dia. Não é para ti, Deus, é para mim. Não vou te entregar, mas Ele diz: mas eu quero esse horário para mim. Eu quero ouvir o teu louvor. Quantas vezes, irmãos, viemos no culto, você faz propósito durante a semana, no final de semana na igreja, eu vou cantar um hino de adoração ao Senhor. Mas quando você vem vindo para cá, o inimigo te vence e coloca no teu coração: não canta não. Lá tem outros que vão cantar, deixa os outros cantar. Você não. É o inimigo que falou para você. Você está devendo para o Senhor isso. Vai pagar para Ele. Ana entregou Samuel. O Eli, está vendo? Por esse menino orava eu. Por esse menino tu achou que eu estava embriagada. Por esse menino vivia a tua serva amargurada. Mas aqui está ele. Ele não é meu. Eu prometi para o Senhor. Aleluia. Ele vai ficar aqui na casa do Senhor. E ali ele crescia e se fortalecia. Ele cuidou bem dele. Cuidou bem. Ele abençoou os pais dele. Elcana foi abençoado. Dá para ele filhos. E diz aqui, no lugar, e o Senhor te dê filhos desta mulher, em lugar do filho que devolveu ao Senhor. E voltaram para a sua casa. E abençoou, pois, o Senhor a Ana, e ela concebeu e teve 3 filhos e 2 filhas. E o jovem Samuel crescia diante de Deus. Com certeza, irmãos e irmãs, agradecido a Deus pela mãe que ele teve e pelos filhinhos que ela tinha agora, irmãos dele, que com certeza ela dizia: eu te entreguei para o Senhor, mas Ele me deu esses 5. Nós não podemos esquecer, irmãos, de nenhum dos benefícios que o Senhor tem prestado a nós. Nenhum deles. Eu posso levantar-me de manhã e dizer: Senhor, eu te agradeço que eu estou colocando meus pés no chão hoje. Eu posso andar. Glória a Jesus. Eu posso trabalhar. Aleluia. Eu posso ir e vir. Hoje de manhã eu vim para a escola bíblica e a Esther não veio comigo, porque estava doente, os pés doendo muito. E ela, para dizer que não vem na igreja, ela está muito doente mesmo. Mas agora à noite ela já está ali. Já estava aqui cantando junto com as irmãs. É motivo de nós glorificar a Deus, irmãos.
exaltar o Senhor. Para mim é uma noite de lágrima e de agradecimento ao meu querido Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Nesta tarde nos reunimos aqui tratando do nosso 24º Encontro da Juventude, que vai se realizar no dia 19 e 20 de novembro. E olhando, um bom número deles, todos olhando para mim animados. E o Senhor me disse: está vendo? Que lugar que eu te dei para tu envelhecer é junto com eles, entendendo eles. Quantos que passaram por aqui, irmãos, se foram, fizeram votos aqui e nunca pagaram. Volto a dizer, não é o voto monetário, mas é o sacrifício vivo de adoração a Deus. Eu quero o teu coração, eu quero a tua vida. Eu quero que tu fique comigo na minha casa. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Samuel era tão inocente, irmãos, quando o Senhor dele chamou ele pela primeira vez. Chamou uma vez: Samuel, Samuel. Ele corria lá na cama de Eli dizendo: o que você quer comigo? Não te chamei, menino, volta a dormir. 3 vezes. O que foi? Não te chamei. Daí Eli disse para ele: menino, a hora que tu ouvir a voz de novo, a voz de novo, tu diz: eis-me aqui, Senhor. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, quem sabe tu ouviu a voz e não sabes para quem se dirigir. Tu te dirige para uma pessoa errada. Te dirige para o Senhor e diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Eu cheguei aqui e quero oferecer para ti a minha vida nessa noite. Você tem coragem de oferecer tua vida para o Senhor Jesus, irmão? Assim como Paulo, lemos lá em Gálatas: aprove o Senhor escolher-me desde o ventre. Aquele homem preparado agora, um Jeremias que gemeu, anunciava tudo para Israel, mas Israel se fazia de surdo. Dizia os dias, dizia os anos corretos, quando os profetas falsos falavam tudo ao contrário. Tempo do cativeiro há 70 anos, e assim era. Sofreu prisões, desprezo, chegou a ser tirado do próprio país, levado para o Egito. Mas a primeira coisa ao passar a fronteira para o outro lado foi levantar um altar para o Senhor e profetizar lá em terra estranha. Por quê? Eu te escolhi desde o ventre, antes que foste formado, antes de sair da madre, eu te consagrei como profeta das nações. Jeremias não se conformou em escrever só o livro das profecias, mas ele escreveu todo um complemento, uma emenda do livro de Jeremias, que chamou de Lamentações do profeta, Lamentações de Jeremias. Ele lamentava. Irmãos, um homem de Deus, a mulher de Deus, quando se entrega realmente para o Senhor e diz: Senhor, eu estou ao teu dispor, ele vai passar por momentos de muita dificuldade. No entanto, como Paulo também disse, citava fatores, dificuldades e momentos de angústia, momentos parece que ele chegou ali e não dava mais para ir, mas ele dizia: Senhor, eu passei por tudo isso, mas tu me livraste de todas elas, tu me deste vitória em todas as situações, eu não caí no laço do diabo. Você não pode cair, você precisa permanecer em pé. É o que eu convido os irmãos a fazer nesse momento. Não preciso falar mais, chega sobre esse assunto nessa noite. O Senhor quer o melhor de você, o melhor de ti. Fique em pé, irmãos.
Tu